Vamos lá, gente, começando a parte 2 desses livros favoritos, né? Da vida, do momento, sei lá que título dá. Mas assim, essa autora que eu vou mencionar aqui, eu poderia colocar qualquer livro dela, qualquer um, qualquer livro dela. Eu li todos os romances dela e todos eles me marcam de uma forma muito particular, que é a Clarice Lispector, mas eu escolhi colocar aqui nesse vídeo esse livro aqui, Água Viva. Não é o meu romance favorito dela, né? Um dos, assim, eu acho que da Clarice, o livro que mais me marcou até hoje é Perto do Coração Selvagem, porque em muitos momentos eu tive uma identificação muito grande com Joana, mas eu acho que também foi o livro que eu consegui me abrir para a escrita da Clarice. Então eu acho que ele vai me marcar sempre de alguma forma. E assim, Clarice, eu acho que ela exige isso, porque a gente, assim como Proust, né, exige esse leitor que se permita, né, se permita viver a experiência que é essa leitura. Ela vai falar, inclusive, isso no prefácio, não sei se é prefácio, no comecinho ali da Paixão Segundo GH, ela vai falar justamente isso, que ela, se ela pudesse escolher ali, né, os leitores para lê-la, ela queria que fossem leitores mais experimentados mesmo na vida, porque eu acho que isso exige. Mas eu escolhi Água Viva porque Água Viva, ele foi um soco no meu estômago. Esse livro, sério, eu terminei a leitura desse livro, eu li esse livro, acho que depois que eu li a primeira vez, eu voltei e reli várias vezes os trechos que eu marquei. Aí depois que eu li os trechos que eu marquei, eu voltei e li o livro de novo. Né? Então, assim, li 2 vezes de forma completa, mas assim, os trechos que eu marquei aqui, eu tô sempre retornando a eles. Eu tô sempre voltando. E aqui a Clarice, ela vai dizer que esse livro, ele na verdade, ele é um grito. Ele é um objeto gritante. E a gente vai acompanhar aqui um processo muito íntimo de nascimento e morte, no sentido de que a gente precisa muitas vezes se destruir, nós experimentar, precisamos muitas vezes nos destruir para nos reconstruir, sabe? É esse nascimento que a gente vai acompanhar aqui. Tanto que ela diz que ela precisa voltar tão à origem dela mesma que ela precisa comer da própria placenta. Então, assim, além de toda aquela questão de que ela deseja captar o instante da coisa, né, a essência da coisa, essa busca por esse nascimento, né, é justamente essa busca pela essência da coisa. Essa busca pela essência é que faz você mergulhar tão profundamente ao ponto de querer comer da própria placenta. E esse livro, ele reverbera dentro de você de várias formas, de várias formas. É uma leitura muito profunda, é uma leitura que exige muita atenção do leitor, exige uma boa vontade do leitor em querer concluir a leitura desse livro, assim como eu acho que exige para qualquer livro de Clarice. Clarice, ela não nos dá nada de graça, né? Ela nos dá nada pronto, a gente precisa mesmo mergulhar nas suas palavras e encontrar o sentido por nós mesmos. E nesse livro aqui especialmente, né? Onde ela vai escrevendo à medida em que o instante está acontecendo. Porque uma das coisas que se pode falar nesse livro é que ela quer um instante, captar o instante em que a coisa é, né? Então ela não é uma escrita onde ela para elaborar um estilo. Ela vai escrevendo à medida em que o instante está acontecendo. Então, Clarice, como ela já é comum dela não nos dar nada de graça, né? A gente precisa, através da leitura, construir o sentido. Nesse aqui, isso fica ainda muito mais evidente, porque como é um grito, né? Como é um objeto que ela fala que é um objeto gritante, ela vai escrevendo na medida dos fluxos dos seus pensamentos. Então,
exige isso, mas é uma leitura, gente, né? Clarice, pelo amor de Deus. Eu acho que essa mulher nasceu para me decifrar, para escrever, para eu poder ler. Olha a audácia da pessoa, né? Mas ela é uma autora que mexe muito comigo. Ela, todos os romances da Clarice que eu já li, eu posso tirar, assim, algo de muito profundo e significativo para a minha vida. E é uma escritora que sempre fará parte aí do meu repertório. Apesar de que não é uma autora que eu consiga ler a qualquer momento. Eu preciso estar realmente em um momento propício para ler Clarice, né? Por exemplo, esse momento que eu estou atualmente não é um momento propício para eu ler Clarice, mas eu preciso ter esse afastamento. Sabe quando você tem um autor que ele mexe tanto com você que você precisa se distanciar dele um tempo? Sabe? Porque ele mexe tanto que você não consegue ficar próximo dele muito tempo. É assim, Clarice, comigo. Eu preciso ter esse afastamento, sabe? Essa distância para depois eu me reaproximar aí de mansinho e pegar um outro livro dela. Mas Água Viva, com certeza, aí é uma grande indicação. Depois de Água Viva, eu quero falar sobre esse livro aqui. Gente, esse livro, eu acho que todas as mulheres deveriam ler esse livro. A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. Eu acho que tem resenha sobre esse livro também no blog, e também tem resenha de Água Viva. Eu acho que todas as mulheres deveriam parar um instante para ler esse livro. Esse livro ele vai falar de 3 mulheres, são 3 contos, né? Separados, são 3 histórias independentes, mas que elas têm um cerne em comum, que são mulheres que elas foram perdendo o sentido da própria existência com o decorrer do tempo, e que elas foram mais ou menos destruídas devido ao seu grau de dependência em relação a algo ou alguém. Por exemplo, a primeira mulher do primeiro conto aqui, a idade da descrição, ela é uma mulher que ela depositou o sentido da vida dela todo no filho, né? Então, assim, quando ela perdeu esse controle sobre as ações do filho, o filho, essa perda desse controle, perdeu o sentido da vida dela, né? Também a sua perda, ela também ela sofre uma perda também na questão, ela é uma intelectual nessa questão do seu trabalho, mas essa questão com o filho é algo muito marcante. A segunda mulher aqui, que é um monólogo, ela se destruiu totalmente após ela saber que ela não poderia mais ali viver com o ex-marido e o filho, né? O centro da vida dela. E o terceiro, que é o que dá nome ao título, que é A Mulher Desiludida, que é o maior conto que tem aqui no livro, vai falar da Monique, que é uma mulher que ela achava que ela vivia um casamento ali perfeito, uma união de mais de 22 anos, ela abriu mão dela própria, da sua vida, do seu trabalho, de uma carreira e tudo para viver em função desse homem, né? E depois de 22 anos de casada, ela descobre uma traição desse homem, a maneira como ela se anula, como ela se destrói, a maneira como ela não consegue chegar e dizer, não, eu não aceito você com outra pessoa, eu não aceito você, eu não aceito esse caminho, essa incapacidade dela de dizer não, e dela ir aceitando e aceitando e aceitando coisas cada vez mais assim inaceitáveis, ela se dá justamente porque ela tinha esse grau de dependência muito grande, né? E aqui a gente pode falar de dependência em todas essas mulheres, a gente pode falar de dependência de todas as formas, dependência financeira, dependência emocional principalmente, né? E assim, é tanto que o título da minha resenha é Existência Independente. Por mais que você
ame alguém, por mais que você tenha filhos, por mais que você construa uma família, por mais que você construa uma carreira, nada disso pode ser o centro da sua vida. Nenhuma carreira, não é que você vai, gente, assim, como é que eu explique? Não é que você vai deixar essas coisas de lado, mas isso não pode ser o único pilar, porque quando esse pilar quebra, você está acabada. E eu percebi muito nessa leitura que essas mulheres, quanto maior esse grau de dependência que elas tinham na vida, mais elas foram destruídas quando esse pilar se rompeu, sabe? Então, assim, você procurar ter essa existência independente, eu acho que é o caminho mais seguro para você ter uma vida equilibrada e que para que você não se destrua tanto se por acaso esse pilar se rompeu, porque, gente, vou pegar o caso da Monique, que o casamento dela foi, né, totalmente destruído por uma relação extraconjugal do marido. Mas poderia ter sido a morte dele, poderia ter sido, né? Ele poderia ter morrido. A gente não sabe o dia de amanhã. E assim, e aí? O sentido da tua vida? Eu acho que esse livro, ele é um alerta. Eu acho que esse livro, todas as mulheres deveriam tirar um tempinho para ler esse livro. Ele abre muito os nossos olhos para isso, né? Para essa questão que é tão destruidora que é a dependência. Olha, você ser dependente de qualquer coisa que seja, não é saudável, né? Não é algo. Ai, como é leve a minha relação de dependência. Não existe isso, gente. Né? Então, assim, fica aí. Esse livro é um dos meus favoritos da vida. E eu acho que esse livro aqui é aquela leitura que você tem que sempre que tá voltando, sabe? Volte, né? Você tem que estar sempre voltando nela, de vez em quando. E mulheres, leiam esse livro, ele é muito importante. Um outro livro, pegar esse livro aqui, né, do Fernando Pessoa, o livro Desassossego. Eu tô lendo esse livro, inclusive relendo, né, tô até com a ideia de compartilhar aí alguns trechos para vocês, inclusive o fragmento que eu li hoje tem muito a ver também com esse meu momento mais off, né, da internet, digamos assim. E assim, é aquele livro que eu acho que sempre que. Eu já falei isso no outro vídeo, né? Que sempre, independente do momento de vida que você esteja, você vai ter uma mensagem aqui para você. Então, ele é um livro que fala sobre solidão, fala sobre tristeza, sobre tédio, sobre morte, sobre mulheres, sobre amor, sobre tanta coisa, sobre livros, sobre escrita, né? Então, assim, é um repertório muito grande, muito vasto e que vale a pena a gente acompanhar aqui as divagações do autor Fernando Pessoa e dos seus autores fictícios aqui, né? Bernardo Soares e Vicente Guedes. Um outro livro que é muito marcante para mim, tem resenha também no blog, um livro muito, esse livro eu acho que também ele é um livro que ele tem que ser relido sempre, que é A Fera na Selva, de Henry James. Esse livro, ele nos alerta no sentido de que, né, tem pessoas, nós inclusive, eu acho que qualquer ser humano, ele pode cair nessa armadilha de você estar sempre esperando sobre que algo extraordinário aconteça na sua vida, né? Tá ali sempre esperando a coisa, né? Ele fala aqui que ele tá sempre esperando aquela coisa, aquele acontecimento grandioso na vida dele. E o fato de estar sempre esperando essa coisa extraordinária, o faz cegar e não perceber que a coisa mais extraordinária que existe é viver, né? Então ele perde toda uma vida esperando por esse grande acontecimento, por essa coisa extraordinária, quando a coisa extraordinária acontece todos os dias. Esse livro é um tapa na cara da gente, sabe? Esse livro aqui precisa, ele é, bem fininho, mas eu vou lhe dizer,
assim, é um dos livros mais profundos que eu acho. Inclusive tem um filme, né, muito bom, brasileiro, com o Paulo Betti e a Eliane Jardine. Eu amei esse filme também. E assim, esse livro aqui, ele precisa estar na cabeceira, sabe? Não percamos nossa vida esperando que coisas grandiosas aconteçam, porque a maior grandiosidade da vida é viver, né? Inclusive, no post que saiu agora no blog, eu falo até sobre isso, né? Que pra mim o sentido da vida é viver vivendo, gente. Não é viver esperando, né? Como esse personagem aqui, que vive esperando essa coisa, essa coisa extraordinária, e que ele não percebe, tão tolo que ele foi, ele não percebe que as coisas extraordinárias estavam diante dos olhos dele. Um outro livro da minha vida marcante, Perfeito Zero Defeito, Noites Brancas. Já falei sobre esse livro 1000 vezes. Esse livro, ele me lembra muito essa questão de que as pessoas, elas vão marcar a nossa existência independente delas permanecerem. Eu tenho pessoas que marcaram a minha vida, que elas jamais serão substituídas. Eu não acredito que pessoas são substituíveis. Eu acho que cada pessoa, ela é insubstituível à sua maneira. E eu acho que esse livro, ele me lembra isso, né? Que pessoas temporárias, elas nos marcam, e não é porque elas não ficaram, ou não é porque elas escolheram seguir um outro caminho, que elas perderam a importância para nós, né? Agora também, assim, não é porque elas nos marcaram que a gente tem que ficar, tipo, remoendo isso, não é isso. É simplesmente a gente reconhecer a importância que essa pessoa teve na nossa vida, como aqui no caso da Natchenska, pro narrador, guardar no coração e seguir em paz, e seguir feliz, e seguir desejando a felicidade do outro, que é o que o narrador faz aqui, e que eu acho que é muito difícil. Muito difícil, porque geralmente é muito mais fácil nós sermos dominados pelo ressentimento. E o ressentimento, gente, é um caminho que não leva a lugar nenhum. Meu pai, ele já me dizia isso: o ressentimento é um veneno que você toma só, né? Então, assim, não sejamos ressentidos com a vida nem com as pessoas. Eu sei que é um exercício difícil, mas é um exercício possível. Esse livro me lembra isso. Um outro livro que é um livro bem fininho, e eu queria colocar como um dos livros favoritos, esse aqui do André Comte Sponville, A Felicidade Desesperadamente. Tem resenha sobre ele também. Eu li esse livro ano passado. Do André Comte Sponville, desses autores que trabalham com divulgação filosófica, o André Comte Sponville, ele é um dos que eu mais leio. Eu não vou dizer que é um dos que eu mais gosto, né? Mas é um dos que eu mais leio. E assim, eu gostei muito desse livro, né, A Felicidade Desesperadamente, porque ele vai justamente nos falar sobre o que ele chama aqui de sabedoria do desespero, né, na questão do desesperar, da desesperança, no sentido de esperar menos e agir mais, né? Esperar menos e gozar mais. Essa felicidade desesperada é essa felicidade sem esperança, no sentido de esperar mesmo. Tem uma resenha muito completa sobre esse livro no blog, mas assim, também é um livrinho super fino, mas que também traz grandes ensinamentos. Foi minha última leitura do ano passado, e foi uma leitura que fez muita diferença para mim, foi muito significativa. Nossa, gente, é tanto livro para falar, e eu não quero ser injusta, e acaba que é muita coisa para falar. Falar rapidamente, né? Dos estoicos romanos, sobre a brevidade da vida. Eu acho que esse livro também é um livro que tem que ser um livro de cabeceira, né? É um livro que ele vai te lembrar de que nós não temos, né, pouco tempo de vida, é porque a gente desperdiça muito
essa vida. Então, assim, todas as reflexões que tem aqui eu acho super pertinentes. Tem resenha sobre ele no blog também. E também está entre os favoritos da vida. Outro livro que é muito meu favorito, muito meu favorito. Primeiro porque eu acho a escrita desse autor fenomenal, que é o Flaubert. E o livro é Madame Bovary. Esse livro, ele para mim, ele é um alerta no sentido de que, porque assim, a Emma, protagonista desse livro, ela é uma pessoa profundamente identificada com o caos, né? A Emma, ela necessita do caos na vida dela. Tanto necessita que ela busca o caos. Sabe aquelas pessoas que... Eu acho que mesmo que ela tivesse ali encontrado um parceiro ideal ou tivesse tido uma relação pública com alguns de seus amantes, aquela pessoa que ela nunca seria feliz, sempre teria aquele vazio nela, porque ela é uma pessoa que ela se identifica com o caos e ela sucumbe a esse próprio caos existencial. Então, assim, esse livro, ele me lembra muito isso. Não sucumba ao seu caos, seu próprio caos, porque o final nunca é bom, né? O final a gente sempre perde quando a gente sucumbe aos nossos caos existenciais. Então, assim, esse livro aqui é muito marcante. Inclusive, quero fazer a releitura dele para fazer resenha pro blog. Mas lá no meu antigo Instagram tem resenha. Lá no Instagram também tem, gente, todo o meu diário de leitura da leitura do Proust. Acho que tem resenha de todos os volumes lá. Tem muita coisa do Proust lá também, tá? Vou passar agora para duas categorias para a gente finalizar, que é ensaio e poesia. Eu acho que de romance, o que eu tinha para falar aqui eu já falei. Então vamos lá falar sobre poesia, gente. Poesia, que é algo que eu amo ler. Eu amo ler poesia, eu amo conversar, eu amo declamar poesia. Eu não sei muito bem, mas eu gosto. É uma habilidade que eu tenho aí, tentar desenvolver. Inclusive, eu acabei criando aí um tempo atrás um Instagram, onde eu queria só postar vídeos declamando poesia, né? Pode ser que eu traga esse conteúdo pra cá. Eu não sou uma pessoa ainda muito habilitada para isso, mas eu acabei fazendo um mini curso até aqui pelo YouTube e me deu muita vontade de exercitar essa habilidade, já que é algo que eu gosto muito de ler. E, gente, para mim não tem jeito. A forma poética que eu mais amo é o soneto. Eu amo o soneto. Eu acho que porque o soneto foi a minha porta de entrada para esse mundo da poesia. E foi justamente com Camões. Os sonetos de Camões. Os sonetos de Camões, ele tem eu tenho uma ligação muito emotiva com esse soneto, por quê? Porque a poesia, né, ela entrou na minha vida no momento de luto. Eu tinha perdido uma pessoa muito importante na minha vida. Eu era adolescente, eu tinha em volta dos 13 anos de idade. Eu tinha perdido uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o meu avô paterno, né? Eu tinha uma ligação muito forte com o meu avô paterno, assim como eu tenho uma ligação muito forte com o meu pai. E eu, aos 13 anos, eu perdi o meu avô. E eu estava nesse momento de luto e eu não sabia muito bem lidar com isso. E foi quando eu peguei na estante do meu pai um livro de soneto de Camões, uma edição bem velhinha. E eu lembro, ainda hoje eu sei decorada, né? A poesia que foi Alma minha gentil que te partiste. E nessa poesia que ele está falando de um amor que se foi, né? Alma minha gentil que te partiste tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive ou cá na terra sempre triste. Apesar dele falar desse amor que morreu precocemente, é como se Camões tivesse traduzido todos os meus sentimentos ali. Então, a poesia de Camões, ela passou a fazer parte praticamente do meu dia a dia. Não, eu acho que a partir desse momento foram poucas as vezes em que eu não estava lendo alguma poesia de Camões ou relendo 1000 vezes, tanto que tem algumas que eu sei assim de cabeça. Até hoje mesmo, se passando tantos anos de tanto que eu lia, né? E eu acho que por isso que o soneto, a forma soneto se tornou muito importante para mim. E indo
pegada da poesia e do soneto, uma das minhas poetisas favoritas da vida é Flobela Espanca, que está aqui o livro dela, a antologia poética dela. Flobela Espanca é outra poetisa que trabalha na forma, né, de sonetos, e que eu sei praticamente tudo dela de cor, gente. Nossa, tudo que a Flobela fala que me toca muito, muito mesmo. Ela consegue, assim, penetrar no meu ser, eu acho que da mesma forma como a Clarice consegue na prosa, né? Então, assim, Flobela Espanca é uma outra indicação aí de livros favoritos da vida nesse gênero lírico, né? Já saindo um pouco mais dessa questão do soneto, um dos outros meus livros favoritos de poesia é sobre o amor do Bukowski. O Bukowski, ele é um autor que ele apareceu na minha vida mais tardiamente, mas que ele me fisga por essa forma muito crua dele falar, dele escrever. E ele foi um autor que ele cresceu muito aos meus olhos depois que eu li a biografia dele, que tá até aqui. Tá aqui. Depois que eu passei a entender o homem Bukowski, né, que toda a sua infância, toda aquela questão com o pai, foi a questão da sua vida com a própria questão do álcool, com mulheres. Quando eu passei a entender mais o homem Bukowski, eu passei a entender mais a poesia dele. E assim, esse livro em especial, tem um outro livro dele que tá bem ali, que eu também amo, que é O Amor é um Cão dos Diabos, algo assim. Eu tô olhando porque ele tá bem ali na estante, que é outro livro dele que eu gosto muito. Mas sobre o amor, nossa, tudo que ele escreve aqui também eu acho muito profundo, muito tocante. E Bukowski é outro autor que não te dá as coisas muito fácil. Como ele escreve de forma muito rude, né? Muito crua, é uma sensibilidade que tu tem que procurar. Tu tem que ter essa habilidade de encontrar a sensibilidade dele, mas ela tá aqui. A sensibilidade dele tá na escrita dele, porque ela não é tão clara, tão entregue de forma tão fácil. Tem também resenha sobre esse livro aqui, e assim, esse aqui, sobre o amor em especial, ele tem alguns dos poemas que eu mais gosto na vida, assim. Tirando o gênero, tirando essa parte dos sonetos, né? Ele tem uma das minhas poesias favoritas da vida, está nesse livro aqui, que depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Saindo da poesia e indo para o outro gênero que eu amo ler, que são ensaios. Eu separei só 2 livros, gente, de ensaios para falar com vocês, que são 2 livros que eu amo muito, que é esse aqui do Jorge Steiner, Nenhuma Paixão Desperdiçada. Esse livro, ele tem vários ensaios maravilhosos, mas ele tem um ensaio que é chamado O Leitor em Comum. E esse ensaio, ele justamente deu origem ao nome da minha página, A Leitora Clássica, né? Eu me identifico muito com a forma como ele vê essa questão dessa leitura, desse leitor em comum, desse leitor mais contemplativo, imersivo, contemplativo, né? Esse ensaio é belíssimo. Ele vai fazer toda uma análise de um quadro ali, daquele The Philosophy Lizard, algo assim, o nome do Chardin. E assim, gente, é fantástico. Ele tem um outro ensaio também aqui, que ele fala sobre literatura comparada. Nossa, praticamente tudo que tem nesse livro aqui do Steiner eu gosto. Tem um outro livro dele que eu também amo muito, que também tá em algum lugar por aqui, mas também pode facilmente entrar aqui no livros de ensaios favoritos, que Aqueles que Queimam Livros, né, que eu também gosto bastante. Na categoria ensaio, gente, eu não coloquei aqui muito injustamente, mas tem o Sobre a Leitura do Proust, que eu amo também tem ensaio lá. E para finalizar, eu queria falar sobre esse do Rubem Alves, Variações sobre o Prazer. Eu quero levar resenha sobre esse livro,
para o blog. Eu amo a maneira como o Rubem Alves fala nesse livro. Ele traz vários ensaios aqui, onde ele vai abordar diversos filósofos, né, diversos escritores, mas em especial tem um ensaio dele que eu amo, que eu já li e ele é engraçado, porque ele é variações sobre o prazer, né? Então ele vai dizer que ele não vai criar notas de rodapés, ele vai criar notas de canapés. Ele diz que a nossa interação com o livro, com a leitura, ela tem que ser uma experiência quase que gastronômica, de tão prazerosa que ela deve ser. E ele tem um ensaio aqui chamado O Sabor do Saber. Nossa, eu amo esse ensaio. Eu amo esse ensaio. E eu acho que é dessa forma que ele diz que as escolas, nossa vida educacional formal, elas nos ensinam muito sobre o saber, mas elas não nos ensinam nada sobre o sabor, né? E é esse o sabor que a gente precisa encontrar nas nossas leituras. Nossa, eu acho ele fantástico. Acho que lá no meu Instagram tem um destaque que eu deixei falando sobre esse ensaio, O Sabor do Saber. E eu acho que é dessa forma que a gente precisa ler. A gente precisa ler não tanto para saber. Eu acho que pelo menos eu tô nessa fase de vida que eu já li tanto para saber. Eu já me formei, já me pós-graduei, já passei em concurso público, já estudei muito pelo saber, que agora eu me dou a esse luxo de ler pelo sabor, sabe? E eu acho que Rubem Alves, ele me lembra muito isso, do prazer de ler, simplesmente para saborear, simplesmente para sentir o sabor e não simplesmente para saber. Então, assim, esse livro é fantástico. Nossa, eu amo. Gente, é sério, acho que todos os livros que eu mostrei aqui para vocês, eles de alguma forma fazem parte de mim. São eu, assim, em forma de livros. É muito engraçado, né? Quando a gente tem essa relação de tão proximidade com determinadas obras que elas são quase que um membro nosso, né? Quase como um braço, uma perna, né? É quase um membro. Mas é isso, gente. Essas foram as minhas indicações de alguns livros favoritos da vida de uma forma muito injusta, né? Pode ser que futuramente eu traga aí uma versão 3, uma versão 4, porque eu tô lendo A Montanha Mágica, e A Montanha Mágica eu já sei que vai entrar nos meus livros favoritos da vida, né? Então, assim, nossa, eu tô aqui falando com vocês, olhando pra minha estante e pensando o quanto eu tô sendo injusta nessa lista. Mas, de uma certa forma, eu também estou sendo realista e honesta, porque todos esses livros, como eu disse, eles fazem parte de quem eu sou, de alguma forma, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado.